Ok, voltamos ao vivo dos estúdios aqui da TV Poços para esta edição especial do Hora da Verdade. Nós já tivemos o primeiro bloco, programa esse no qual nós estamos conversando aqui amistosamente, prazerosamente, com o titular deste horário, o jornalista William de Oliveira, que está nos apresentando aí. Nós vamos falar daqui um pouquinho sobre o lançamento propriamente dito, né, William? O seu novo livro, o segundo da sua carreira, O Ver a Cidade, que nós já tivemos a oportunidade de focar para você e vamos voltar a fazer isso ao longo do programa. Me permita, William, registrar mais algumas ligações, alguns contatos. O Sérgio da Copos, o Sérgio Azevedo, né, parabenizando o William pelo lançamento do seu livro. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar para parabenizar a Copos, né, sem dúvida, um por grande esse feito, título, né, que ela obteve aí como uma das grandes cooperativas do país. Né? Então, ao Sérgio aí... Com o aval das organizações do Globo, né? Muito então, bacana. Parabéns a Copos, ao Sérgio, a toda a equipe lá. Eu sou parceiro também. Eu até postei, né? Fiz um comentário lá na página do Sérgio dizendo que competência a gente mostra com trabalho, não é verdade? Então fica aí o nosso registro também ao Sérgio da Copos, a Analice, né? A toda a equipe que abraça de uma forma muito carinhosa esta nova fase da Copos, nova e arrojante fase da Copos. Também é Maírcio, eu acredito que seja isso. O Maírcio sempre participa com a gente. É isso mesmo? Parabenizando você. Obrigado, Maírcio. O Hamilton Loyola também parabenizando, viu, William, pelo lançamento do livro. Lançamento esse que acontece duplamente, não é? Duplamente. Acontece na sexta-feira, próxima agora, dia 30, e também no dia 1º, o sábado. Vamos falar um pouquinho dessas datas específicas, desses locais específicos do lançamento do seu livro. Eu sempre digo que um livro é escrito, né, na verdade, por uma pessoa, na maioria das vezes, e na verdade, mas ele se compõe de vários personagens, né, que participam ou da confecção do livro, ou da produção gráfica, ou do apoio ao livro. Então eu tenho vários parceiros comigo nessa empreitada, nesse desafio, e eu gostaria de agradecer aqui, se me permite, Pedro, a Circulare, a Unify, na Trilha do Vinho, lá o Fabinho, a própria TV Poços, a Mineração Curimbaba. São empresas que me auxiliaram, porque hoje em dia você, para escrever um livro, você precisa realmente de ter subsídios, porque tem um custo, né? E às vezes, pelas leis de apoio e de incentivo cultural, o processo às vezes é um pouco mais complicado. A lei de incentivo municipal, que eu já tentei aqui em Poços de Caldas, ela tem alguns impedimentos que eu até concordo, porque um livro, ele às vezes não tem essa abrangência social que um projeto de maior envergadura teria. Enfim, mas é mais difícil. Então você tem que às vezes buscar o apoio de outras organizações ou pessoas. Então eu gostaria de agradecer a todos os parceiros, a própria TV Poços, a Gráfica Sul Minas, que me auxiliou a produção desse livro. Portanto, ele é um trabalho individual, mas que se compõe de um auxílio coletivo. E para isso eu busquei duas parcerias também no lançamento. O próprio pessoal da Na Trilha do Vinho, que vai estar com a gente, mas também o restaurante Olívia Sabores, né? Olívia Sabores Eventos, e também a Livraria Nobel, né? Eu escolhi fazer 2 lançamentos porque nem todo mundo sai à noite, nem todo mundo, né, tem essa possibilidade. Às vezes uma série de afazeres que as pessoas têm na sexta-feira não pode ir no sábado, e no sábado eu escolhi a livraria, porque eu acho que a livraria, você tem que lançar um livro de preferência numa livraria, e de preferência também fazer do lançamento de um livro uma questão também social, de convívio, de congraçamento, de reunir os amigos, né? Eu espero que seja isso que aconteça na sexta-feira no Olívia, e espero também que as pessoas que possam ir no sábado, das 5 às 7 da noite, na Livraria Nobel, tenham esse mesmo clima. No Olívia, que horário? No Olívia, a partir das 7 da noite na sexta-feira. Ok, sexta agora então, no Olívia Sabores e Eventos. Aqui na João Pinheiro, não sei o número, você tem aí no seu convite? Eu não acho que não, Pedro. Não, tem sim. Tem sim. Avenida João Pinheiro, 1135. 1235. 1135. 1135. E aqui perto da TV Poços, inclusive, né? Do lado ali do Trevisan Móveis. Depois eu mando a conta para a Trevisan. E a Livraria Nobel, que é na Rio de Janeiro, 309. Me empresta aqui um pouquinho, Will. Pois não. Esse é um convite, né?
Mas é um convite bastante abrangente, né? Porque é um evento aberto, não, William? Sim, sim. É mais um toque de simpatia, né? Na verdade, assim, eu acho, além do livro, né? Eu falo que a gente escreve histórias, né? Todas as pessoas escrevem histórias. E o lançamento de um livro, ele se compõe de histórias. E também é uma história, né? Você ter um lançamento, né? E é reunindo amigos, pessoas que vão lá compartilhar com você esse momento. Eu acho muito importante. A vida, né, Pedro, às vezes eu estou com os alunos meus na faculdade, os alunos falam assim, eu não vou participar da formatura. Eu falo, cara, como é que você não vai participar da formatura? A formatura é um rito de passagem. Claro. Você precisa comemorar. A gente já comemora tão pouco na nossa vida, né, Pedro? Às vezes a gente se encontra, nós que somos amigos mais antigos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Às vezes a gente se encontra nessa correria da vida, infelizmente em locais como um hospital, como um velório, né, que também vale muito a pena da gente se encontrar, mas são momentos às vezes mais dolorosos, mais tristes, que fazem parte do cotidiano. Mas por que não, então, num momento de alegria, num momento de satisfação, num momento de sucesso, você reunir os seus amigos? Então eu espero que os amigos estejam presentes comigo, meus familiares também, no lançamento, tanto na sexta-feira no Olívia, como no sábado, as pessoas às vezes que me assistem aqui pela TV Poços, que às vezes eu não tenho a oportunidade de conhecer nem de conversar. Eu acho que essa é a integração, né? O mundo é uma grande conversa, um grande diálogo, né? E a oportunidade, eu sempre digo que é a oportunidade magna, né, do ser humano, a oportunidade de um abraço. Né? Porque a gente anda se abraçando tão pouco, né? Os amigos se abraçam tão pouco, até por conta da correria, enfim. Então é a oportunidade desse momento magno da relação humana, ir lá te dar um abraço, não é? Porque... E dar e receber o abraço, claro, né, é fundamental. Claro, com certeza. Porque nós estamos num universo, Pedro, e até eu escrevi recentemente um texto sobre o fim do mundo, né, que o título, né, acho que ainda esse ainda nem foi colocado ainda, mas chama Antes que o Mundo Acabe. Né? Antes que o mundo acabe, o que nós estamos fazendo, né? Porque estão dizendo aí que o mundo vai acabar agora, né? Mais uma vez essa história que vai acabar no dia 21 de dezembro, acho que é isso, 21 de dezembro, e também tem uma passagem interessante que é o dia 12 de dezembro. Então, antes que o mundo acabe, de qualquer maneira que possa se pensar isso, que não seja agora, mas que seja no futuro, antes que o mundo nosso, de cada um, às vezes se acabe, pelo menos no que a gente entenda por esse mundo na Terra, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Né? Com o tempo que a gente tem de convivência, de harmonia, de recuperar algumas coisas, os nossos sonhos, as coisas que nós temos. O que nós temos feito com as nossas emoções? Eu vejo que cada vez mais os jovens e as crianças estão ficando mais adultos. E os adultos cada vez mais velhos, no sentido negativo dessa palavra, né? E cada vez mais cansados, talvez seria a melhor expressão. E por que não, né? A gente deixar as crianças na infância e que os adultos pudessem ser mais crianças, né? Que a gente pudesse enxergar de novo a beleza das coisas, que a gente está dizendo do abraço, da emoção, do carinho, da satisfação. Eu acho que a gente precisa lutar por essas bandeiras, senão a gente acaba ficando automático. Eu digo, cada vez mais uma preocupação minha, que eu acho que todos nós que vivemos nessa terra temos essa preocupação, é o fast food, é você apertar o botão às 7 horas da manhã, ser um autômato até às 10 da noite. O que está acontecendo, gente? É preciso a gente pelo menos refletir. Eu não estou dizendo que eu sou diferente de ninguém, né? Mas eu acho que é importante a gente refletir, que é uma das propostas desse livro Veracidade. Ok, William, ainda há pouco você mencionou a importância, não é, dessas parcerias que você foi colher, foi buscar, e de fato eu acredito que tenham sido mais do que importantes, fundamentais para o lançamento que nós vamos ter esse final de semana, tá? Agora, sem querer ser indiscreto, mas já sendo, até porque eu acho que isso compete a mim enquanto convidado para apresentar. É um projeto caro, William? Um livro hoje, Pedro, você tem, na verdade, assim, eu conheço várias maneiras de você produzir um livro, né? Uma melhor maneira, às vezes, mas dependendo do seu conceito, do seu conteúdo, é buscar as leis de incentivo à cultura, que existem muitas leis, tanto municipais, como estaduais, como federais, que é uma maneira de você produzir. Existem hoje livros que a gente chama de livros on demand, que você chega numa gráfica e fala, eu quero produzir 50 livros.
E aí você vai pagar menos porque são só 50 livros, relativamente menos, porque o custo às vezes unitário é alto, mas você consegue fazer isso. Então tem essa maneira, essa outra forma que eu falei do meu segundo livro, que é um livro de cartoneira, que na verdade também é uma produção menor e quase artesanal, porque as capas são produzidas artesanalmente, pintadas artesanalmente e tiradas assim por dentro, só xerox, né? Então, são várias formas. E por qual dessas formas você optou? Eu optei por essa forma gráfica, no caso, porque é a maneira mais tradicional que a gente tem da produção de um livro. E até porque você pode produzir mais exemplares também, né? Então eu produzi, nesse caso aí, são 1000 exemplares, que eu acho que pra gente aqui na nossa região, na nossa cidade, é um volume até expressivo, né? Então são 1000 exemplares, né? E eu lembrei, não sei porque agora, eu falei de 1000, eu lembrei da música do Roberto Carlos, da sua época, Pedro. Eu quero ter 1 milhão de amigos, lembra dessa música? E bem mais forte para poder cantar. Ah, Pedro, como cantor que você é, eu tinha certeza. É mais ou menos isso. Então, assim, eu quero ter 1 milhão de amigos mesmo, né? E dividir com eles o aprendizado da convivência, né? É claro que existe toda uma subjetividade nisso, a gente não tem essa possibilidade, mas que tal a gente refletir que possa ter, né, para a gente poder começar a construir diferente? Agora, dentro desse projeto, dessa sua opção pela edição, você colocou a mão no bolso? Essa pergunta de Pedro Bertozzi, se eu coloquei a mão no bolso, Pedro, eu coloquei várias vezes a mão no bolso e tirei rapidamente. Né? Você sabe que o escorpião estava lá dentro. Não, Pedro, a gente coloca sim a mão no bolso. É claro que porque você faz parte ali. Então tem muita coisa que sobra, entre aspas, no bom sentido, para você fazer. Né? O outro livro foi dessa mesma forma, mas eu acho que faz parte essa parceria. Né? Parceria não é você só receber, é você doar algumas coisas também e participar do processo. Né? Então, um livro, Pedro, não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, que às vezes eu devaneio um pouco, mas um livro é um formato caro. Existem até outras maneiras que eu esqueci de dizer. Hoje as editoras... Eu acho importante você fazer essa colocação. Para quem... Exato, porque eu tenho absoluta convicção que muitos são as pessoas, ou muitas são as pessoas que escrevem em casa e vão ali guardando os seus manuscritos. Mas muita gente. Né? E fala, puxa vida, né? Pedro, você não sabe, eu sei que você também é uma dessas pessoas, porque eu conheço os seus escritos antigos, acho que você escreve muito bem, assim como fala muito bem, mas eu vejo que as pessoas vão guardando os seus sonhos ali, né? Você vai engavetando coisas. A gente tem uma mania de colocar as coisas dentro da gaveta, Pedro, e esses sonhos que às vezes ficam ali, eu converso, quando eu estou fazendo agora a divulgação na rua, eu falo, e tal, e invariavelmente eu chego com uma pessoa e falo, estou lançando um livro, a pessoa fala, rapaz, você sabe que eu tenho uma vontade danada de escrever um livro? Eu falei, mas então por que você não transforma essa vontade numa ação, numa atitude, não é? Como é que você faz para escrever um livro? Da mesma maneira que você faz para aprender a nadar, nadando. Como é que você faz para escrever um livro? Escrevendo. Não tem outra solução, eu não conheço. Então, assim, eu convido e conclamo todas as pessoas que estão me assistindo, jovens, adultos, idosos, que escrevam suas histórias. Porque você é um transmissor de conhecimentos. Eu costumo dizer, Pedro, que a cada pessoa que eu conheço na rua e que eu converso um pouco, eu falo, nossa, quanto eu aprendi. Porque todas as pessoas são professores e aprendizes, né? Você conhece uma pessoa na rua, de qualquer classe social, de qualquer idade, você fala, o que eu vou aprender com essa pessoa? E você aprende muito. Eu, para traduzir um pouco, eu sempre me conduzo de algum tempo para cá, que eu só estou numa relação, qualquer que seja ela, se eu estou aprendendo ou ensinando, de preferência as duas coisas simultaneamente, que sempre acontece, né? Porque uma relação onde você não aprende, onde você não ensina, é uma relação, né, desgastada. Boba, né? Não sei, não consigo entender. Toda relação ela tem que ter um aprendizado e uma experiência que a gente possa crescer e evoluir. Ok. William, mais alguns registros aqui, carinhosos, dentro desta edição do Hora da Verdade. Nosso amigo, irmão, Alexandre Almeida, mandando um grande abraço. Está lá com a gente, lá, se Deus quiser, né, Alexandre? Vai estar lá. Fazendo um som lá com a gente lá. Um abraço para você, William, desejando que muito sucesso com esse novo filho. Muito obrigado. Está aqui escrito. Obrigado, Ale. A Tina também te mandando um abraço, que Deus te abençoe sempre, porque você merece muito. Obrigado, Tina. O Fábio também te parabenizando, muito obrigado, viu, Fábio? Obrigado, Fábio. A Aparecida Barbosa parabeniza o William,
parabeniza também a mim e faça todas as perguntas possíveis. Estou adorando ver você do outro lado. É você, não sou eu. Obrigado, Cida. E é mais difícil, vou falar para você que é mais difícil ser entrevistado do que ser entrevistador. Não sei se você pensa da mesma forma, né, Pedro? Eu também concordo com você. O Sebastião Generoso, parabenizando o William pela condição desta entrevista e também por essa conquista, tá? Sebastião Generoso. O seu Sebastião é sempre generoso. Sempre, né? Eu não podia deixar, desculpe, o seu Sebastião. Você está cansado de ouvir essas coisas, mas me perdoe, mas é um carinho, muito obrigado. E também o Ademar, deixando um grande abraço para você, viu, William? Você continua ligando para o 37216955 ou então mandando o seu e-mail aí para jornalismo@tvpocos.com.br. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltamos daqui um pouquinho com esse programa gostoso, com essa edição diferenciada do Hora da Verdade.